Vamos à nossa história bíblica de hoje. Histórias bíblicas que nos ensinam. Daniel na cova dos leões. O texto de Daniel é tirado 6:1-25. Durante o reinado de Dário, Daniel, servo de Deus, foi colocado como um dos 3 grandes líderes do império. Apesar de ser um estrangeiro judeu e exilado, vindo de outra terra, fora colocado numa posição muito elevada. Eles e os outros 2 estavam à frente dos prefeitos, satrapas, líderes do reino. Outros 2 superintendentes e os prefeitos tinham muitas invejas de Daniel e por isso tentavam descobrir algo errado no trabalho dele, para poder acusá-lo diante do rei. Mas Daniel era um homem muito correto, era honesto, cumpridor das leis e não fazia nada de errado. Como eles não conseguiram encontrar nada de mal nas atitudes e no trabalho de Daniel, combinaram entre si: não vamos conseguir encontrar nada para acusar Daniel. E para não ser que a gente descubra alguma coisa relacionada ao Deus que ele adora, daí afora até o reino de Dário lhes disseram: todos nós, líderes, prefeitos, governantes e conselheiros do reino, concordaram que o Daniel deve ordenar um decreto. Ó Alteza, dê ordens para que durante 30 dias ninguém esteja autorizado a fazer nenhum pedido, seja aos deuses ou aos homens. Somente se faça petições ao Senhor, rei Dário. A quem desobedecer esse decreto deve ser lançado na cova dos leões. Recomendando que essa lei seja escrita e assinada pelo rei, para que não seja cancelada em nenhuma parte do nosso império. E assim o rei Dário assinou o decreto e logo passou a ser obrigatório entre todos no reino. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Quando ele soube desse decreto malvado, foi para casa, no andar superior. Ele tinha um quarto com janela voltada para a direção da cidade de Jerusalém. Como fazia sempre, ajoelhou-se ali com a janela aberta e orou ao Senhor Deus. Colocaram uma pedra sobre a entrada da cova dos leões e o rei selou o seu anel, para que nada fosse mudado. Naquela noite o rei Dário mal conseguiu dormir e também não comeu nada. Logo cedinho de manhã foi triste até a cova dos leões e o chamou: Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve fielmente, consegue te livrar dos leões? Daniel respondeu: viva o rei! Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, para que não fizesse mal. Ele sabia de que era inocente, então nada fizeram contra ti, ó rei. Então o rei, com muitas alegrias, mandou que Daniel fosse tirado da cova dos leões, e quando foi puxado para fora, viram que não tinha sido mordido, porque tinham confiado em Deus. O rei deu uma ordem, então, que o prendessem aqueles que tinham acusado Daniel. Eles e sua família foram atirados para dentro da cova dos leões e os acabaram com eles. E o rei Dário escreveu uma carta às pessoas do mundo inteiro: que todo o meu reino tremam e temam ao Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra os salvos do seu povo, realiza sinais e maravilhas nos seus céus e na terra. Foi ele que livrou Dário do poder dos leões. Moral da história: por vezes vamos enfrentar um conflito entre obedecer a Deus e obedecer aos homens. Daniel foi um ótimo exemplo de alguém que se manteve fiel ao Senhor, compromissado com sua vontade, mesmo que para isso tivesse que morrer ou correr riscos de morte. Mantenha uma vida de oração constante e a sua fé sempre firmada no Senhor. Ainda que exista decretos e leis humanos que digam o contrário, escolha obedecer primeiro a Deus. Lembre-se, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29b.